Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, prosseguindo com o nosso projeto, né, de trazer uma Nutri aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre o mercado de trabalho da nutrição, como essa Nutri está inserida no mercado de trabalho, é com muito prazer que hoje eu recebo a Vera, né, Verinha? Coisa boa ter você aqui. A Vera trabalha aqui em Santiago no hospital, né, de caridade já há muitos anos, né, Vera? E está inserida na parte de hemodiálise. Ela vai falar um pouquinho da hemodiálise e mais algumas coisas da rotina hospitalar, que é onde ela está inserida. Boa tarde, Vera, tudo bem? Boa tarde, Cris. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que a gente tem uma parceria ótima, né? Nós duas amores da profissão, então acho que é um momento muito especial, muito importante a gente estar nesse lugar, aqui nesse local, e falar da profissão que nos une, né? Bom, falando um pouquinho da minha experiência, eu trabalho há bastante tempo na nutrição clínica hospitalar. Eu tenho 33 anos de profissão na linha hospitalar. Eu nunca fui uma Nutri de uma merenda escolar, né? E para completar e para complementar essa minha jornada como nutricionista, eu também decidi abrir consultório. Mas o consultório é um projeto de 10, 12 anos, por aí. Mas na linha hospitalar, clínica hospitalar, faz... E também tem tudo a ver com a tua experiência no hospital, porque na clínica tu acaba atendendo muitos desses pacientes que às vezes tu conhece no hospital e que tem uma doença grave, né, que precisa de um tratamento nutricional bem específico, né, um diabético, um hipertenso, uma situação assim mais grave e que acaba migrando para o consultório, né? Exatamente. Sim, a maioria dos meus pacientes são realmente pacientes que eu continuo acompanhando do hospital, continuo acompanhando no consultório. Mas assim, o foco hoje seria a nutrição e a insuficiência renal. Exatamente. Então assim, pacientes que fazem hemodiálise, eles são pacientes que apresentam insuficiência renal, mas eles têm outras doenças de base que levam à insuficiência renal. Então é muito importante o profissional nutricionista, porque é um profissional que vai trabalhar na prevenção, junto com o médico e junto com o enfermeiro e toda a equipe. Mas o paciente, antes dele entrar em sessão de hemodiálise, na verdade de diálise, né? A diálise é todo o tratamento, desde do transplante, da diálise peritoneal e da hemodiálise. A hemodiálise é aquela que vai até o local lá, no serviço ambulatorial do hospital, e faz a hemodiálise. Mas antes de chegar lá, tem um serviço que aconteceu antes. Sim, tem o paciente chegar lá para ti. Tem todo um caminho, tem um médico que faz todo o preventivo antes, né? Mas tem casos, Cris, de pacientes que chegam num consultório ou num SF e o médico com a clínica junta os exames e constata que tem uma insuficiência renal e encaminha direto para lá. Mas tem outros casos que tu trabalha com a prevenção. Mas no caso desse paciente chegar até o consultório ou até o SF e o médico, através de um exame bem simples, verificar que ele está com insuficiência renal, antes disso, todos nós, eu, tu e nós, deveríamos cuidar a prevenção. Então, o profissional nutricionista trabalha com a prevenção. Então, aí que entra o nosso já é um trabalho. tratamento muito desgastante, enfim, Muito né? desgastante. Mas assim, o que dentro do lado nutricional, olhando para o lado nutricional, o que nós trabalhamos na prevenção? Que as pessoas sadias, não só os que já estão comprometidos, mas os sadios, que tem que cuidar a ingesta de água. Isso é muito importante para ajudar na prevenção. Tem que cuidar, por exemplo, o diabético, que é diabético já confirmado, já tem diagnóstico fechado, ele tem que cuidar da diabetes, ele tem que tratar a diabetes para evitar uma insuficiência renal. Então esse paciente tem que estar consciente que ele tem que controlar a glicose. Ele tem que controlar a glicose. E o paciente que não é diabético e que poderá chegar a uma insuficiência renal, é todos nós. Por isso que a gente tem que trabalhar na prevenção, cuidar da ingesta de água e principalmente
a ingesta de sódio. Que é um problema, né? Que é um problema. E principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem essa cultura do churrasco, que é uma preparação que leva bastante sal, né? Temos essa cultura do charque, né? Então, a gente vem de uma cultura onde o sal é usado em demasiado, né? Exato. E também, hoje em dia, eu sei, tu sabe, né? E a maioria das pessoas sabe, que os alimentos processados e ultraprocessados, né? Estão ricos em sódio. Então a gente, assim, quando a gente fala assim, ó, vamos prevenir a doença renal ou vamos nos cuidar da saúde, evitando o sal, não é só o sal da cozinha, aquele que está no saleiro ali na nossa mesa. É evitar esses alimentos ricos em sódio e esses processados. Mas o que hoje, no dia a dia, as pessoas estão numa vida tão corrida que entre fazer um molho, elas vão ali na prateleira e pegam o molho pronto. E esquece que aquilo ali tem alta concentração de sódio. Por exemplo, o suco em pó. Suco em pó, preparou ali, botou na água, pronto. Qualquer um faz a qualquer lugar. Mas esquece que atrás daquilo ali tem alta concentração de sódio. Então, assim, na prevenção, a gente pede que as pessoas cuidem de ingesta de água e diminuir os alimentos ricos em sódio. Não tem outro caminho. E equilibrando frutas, verduras, né, legumes, uma dieta equilibrada, certo? E é por aí. A doença renal, a gente trabalha com a prevenção, cuidar dos rins. E nós temos um compromisso moral e com todas as pessoas, quanto que a gente trabalha com a saúde, que nós temos que cuidar das nossas crianças, que são os nossos futuros adultos. As crianças de hoje em dia estão ingerindo muito sódio. Então, a gente tem que pedir encarecidamente para pais, tem que incluir isso na educação da criança. Tem que fazer parte da educação na casa, com a família e na escola. E aí também entra a questão do pai e da mãe de ter um cuidado com relação ao lanche dessa criança, né? O que leva muito de lanche? Alimentos processados ou ultraprocessados. Né? Exatamente. Então é isso aí. Está nas nossas mãos e dos nossos pais, dos pais dessas crianças, de cuidar isso aí. É compromisso. É que nem dar amor, que nem dar carinho. É cuidar da alimentação correta dessas crianças. Tanto é que hoje, cada vez mais cedo, tu percebe o aparecimento de doenças ou de indício de algumas doenças em crianças, né? Exato. Indício, assim, pré-diabético em criança, né? Colesterol alto em criança. Que tá muito. Tem e cada vez mais aparece coisa que tu não via. Exatamente. Né? Hipertenso, crianças hipertensas. E a hipertensão é outro aspecto importante para a saúde do rim, né? Que é uma doença que tem um alto índice, né, entre as pessoas, né? A gente sabe que muitas pessoas têm, e por ser uma doença silenciosa, às vezes sem diagnóstico, né? Sim, a hipertensão também é uma doença de base que pode te levar à insuficiência renal. Tá? Então, existem doenças de base que podem te levar a uma insuficiência renal. Mas para te não chegar numa insuficiência renal, é tu cuidar da tua dieta do dia a dia. Mas não é dieta para emagrecer, dietas da moda, dieta correta, equilibrada, saudável, sabe? Do tempo dos nossos avós, aquilo bem equilibradinho, com horários, com regras, com quantidade, além de cuidar do sódio, né? E assim, falando da questão do sódio, o que a gente deve evitar nos alimentos, assim, que a gente sabe, então o sódio vem do cloreto de sódio, né? E o que mais? Tem outras coisas, agora já dei até uma pista. O que mais que a gente tem que cuidar? O sódio, que é o elemento do cloreto de sódio, tá também nos adoçantes artificiais, né? Que a pessoa às vezes nem se dá conta que ciclamato de sódio tem sódio, sacarina sódica, sódio. Exato. Né? E outra coisa que eu chamo muito a atenção, Cris, é sobre o sal diet ou sal dietético que tem nas farmácias, né? Tem nos comércios por aí. Esse sal aí, ele é problemático. É problemático, porque eles retiram o sódio, mas aumentam o potássio. Para o paciente, tanto para o paciente que está em tratamento em diálise, quanto para o paciente comum, também não é indicado esse sal. Não é. O melhor sal é aquele da cozinha.
sal de cozinha. É. Iodado. Iodado. Normal. É melhor tu arriscar com aquele do que tu ficar inventando a procura de um sal diet, um sal light. E aí essa questão agora, né, que veio um pouco sal do Himalaia, sal negro, sal, enfim. Também não há comprovação científica que para a saúde do rim isso traga uma melhora. Não há comprovação científica nesse sentido. A gente sabe que o sal rosa, ele tem as suas propriedades, né? Se tu me perguntar assim, antes da gente ter esse conhecimento do sal rosa, eu sempre dizia para os meus pacientes, eu prefiro que vocês usem o sal grosso, porque o risco de aumentar a ingesta é menor, porque quanto mais refinado, mais tu usa, né? E é refinado, é modificado. E o sal grosso, aquele que tu põe no churrasco, ele é modificado, mas não tanto. Não é mais cru, mais puro, mais orgânico. Pode ser dizer mais cru. Então, e tu usa menos quantidade por ele ser grande, partículas maiores. Então tu usa menos. Tem mais cuidado. Então, é sal. Tá. Então para temperar a comida, assim, né? É sal e ervas, né? Tipo assim, daí evitar esses temperos industrializados, né? E o sal a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente ingere muito sal. Mesmo aquele que tu acrescenta. Bom, mesmo que eu cuide dos meus alimentos não processados, que eu coma só alimentos feitos na hora, né? Mas assim, eu tenho que cuidar também a quantidade que eu coloco. E a gente tem um paladar mais avançado. Então a gente tem que cuidar. A medida ideal, eu sempre digo para os meus pacientes que a medida ideal é 2 gramas de sal por dia. O resto vem no pão, na margarina, no suco, no processado. Certo? 2 gramas de sal adicionado. Adicionado. E medida caseira, assim, só para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Medidas caseiras, uma colherinha de sal, de café. A mais pequenininha do talher. A mais pequenininha. Põe para uma pessoa, né? Para uma pessoa. Isso nós estamos falando que essa pessoa vai usar no arroz, no feijão, em todas as preparações. E aí que entra as ervas aromáticas, porque elas dão sabor, dão cor, sabor, dá outro, ele disfarça aquela falta do sal, sabe? E fica mais gostoso. E realça o sabor, porque na verdade uma coisa que as pessoas acho que se perdeu um pouco aí ao longo dos anos é que o sal, na gastronomia, qual é a definição de sal? É um realçador de sabor. Então tu tem que usar pouco para realçar o sabor do cordeiro, por exemplo. Né? E não salgar, e não sentir o sal do cordeiro. Exatamente. Ele é tradicionalmente usado para realçar aquele sabor e em outros tempos também usado como conservante, né? Antes a gente ter a questão da luz elétrica. Aí a gente se perdeu um pouco na quantidade mesmo, né? Quantidade. Em poucas quantidades tu vai realçar o sabor, junto com as ervas aromáticas que tem esse poder de trazer esse aumento, né, do sabor daquele alimento, uma levantada que a gente chama no prato, né, sem o acréscimo de nenhum tipo de sódio, assim, né, não tem nem... Em exagero. É isso aí, Cris. É mais ou menos isso por aí. E aí. Então, assim, ó, conclusão da nossa conversa de hoje, que pra gente evitar a doença renal, é cuidados muito simples. Ingesta de água, líquidos, na verdade, mas o melhor líquido é a água, que não engorda, né? E, então, ingesta de água e a diminuição do sódio. E aumentar o sabor dos alimentos preparados com as ervas aromáticas, que tem muitas também que trazem a função, que são alimentos funcionais. Tem ação funcional, por exemplo, o açafrão, né? Exato. O açafrão é rico também ele melhora, o açafrão ele é muito usado também para pacientes que têm anemia. Ele tem uma quantidade boa de ferro. E ele é um quelante do ferro. Ele segura o ferro dentro do organismo. Que legal. Então o açafrão é um dos que eu indico para os meus pacientes renal, que geralmente o paciente renal ele tem uma anemia associada. É associada. Porque o renal ele vai ter outras doenças associadas. Então o açafrão é uma boa dica. E para nós fechar assim, a questão então, do paciente renal e das dicas para evitar, se um dia se tornar né? Que aqui no Rio Grande do Sul é muito usado e acho que tu ouve muito essa pergunta, eu ouço também a questão chimarrão. Conta como hidratação ou não? Ele conta como líquido, mas para hidratar não. Ele é um líquido.
mas ele não funciona como hidratação. E depois que o paciente passa a ser doente renal, que ele passa a fazer a hemodiálise, ele não pode. Chimarrão não é permitido. Não é permitido. Ele não pode tomar muito líquido na fase quando ele está fazendo hemodiálise. Aí o contrário. Na fase de se prevenir, para evitar que a doença, tem que tomar água, líquidos. Quando tu já está com a doença renal, tu tem que ter o controle. Porque aí ele faz retenção do líquido. Excelente. Porque é um hábito bem comum aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí a pessoa sofre muito mais em ter que... Hoje a gente fala, tem que tomar água. As pessoas ficam assim meio, né? Tem uma certa resistência, né? Mas assim, é melhor tu adquirir esse hábito de tomar água do que tu ter que adquirir o hábito de não poder tomar água. Sim, é muito pior, né? É muito pior. Mas assim, vou aproveitar a presença da Vera, que eu sei que a gente combinou de falar do renal, né, e da prevenção do renal, mas para falar um pouquinho de um assunto que ela sabe muito sobre o assunto, e eu sei que existe uma mística muito grande em cima desse assunto, que é o paciente sondado. Né? Paciente que se alimenta por sonda. Por sonda. E aí, assim, ó, a família entra em pânico quando isso acontece. Principalmente quando esse paciente às vezes vai para casa, do DEI, né? E a gente sabe que hoje isso tá mais fácil, já não é mais aquela conduta de antigamente, né? Fala um pouquinho para nós da tua experiência, como é que tu vê esse processo. Tá, assim, Cris, ó, quando eu comecei, há muito tempo atrás, as dietas eram no hospital, tô falando via hospitalar. Era quando o médico solicitava uma dieta por sonda, era como se assinasse o atestado de óbito, que era um paciente em fase final, já não se tinha mais o que fazer. Hoje mudou totalmente isso. Então, toda vez que um paciente vai iniciar uma alimentação por sonda, eu sempre digo para o familiar, e digo para ti, e digo para qualquer pessoa, que a sonda é uma ajuda, é uma opção de ajuda, porque graças a Deus a gente tem essa opção para poder ajudar aquela pessoa a sair de uma desnutrição, para dar uma melhor qualidade de vida, porque muitos pacientes com sonda, eles saem da sonda, não vou ter que dizer todos, mas muitos saem, e às vezes as pessoas, quando eu digo para eles, assim, para os familiares, que ele vai ter que levar o familiar para casa, se alimentando por sonda, e que eu quando eu estou no hospital e que está sobre a minha responsabilidade, eles vão com todas as orientações para casa. Estou falando do meu trabalho, tu entende? Claro. E acredito que qualquer nutri que ficar no meu lugar, ela vai também dar as quantidades de trabalho. Sempre fico, eu sei que a pessoa entra em pânico porque não é fácil. A gente fica muito triste quando vê um familiar ter que se alimentar. Eles usam o termo se alimentar por um cano. Na real é por um caninho, né? Então, assim, ó, mas eu te deixo para ti, Cris, o meu recado para as pessoas que vão nos assistir, que tem uma solução. E toda vez não é uma etapa final, não é uma recuperação. É uma recuperação. A maioria, e eles me perguntam, e os pacientes saem da sonda? Saem. Uns quantos saem da sonda? Outros não. Mas a maioria, vou te dizer, que sai da sonda. E hoje também tem a sonda. E a sonda melhorou muito, né? Porque antes a gente fazia assim, ó, bem artesanal. Cozinhava uma batata, uma batia, coava. Exato. Só que esse processo, Cris, é sabido, não sou eu que digo, os estudos mostram, que esse processo, toda vez que tu processa um alimento, tu descasca, tu pica, tu cozinha, tu bate, tu coa, ele perde mais de 50% das propriedades do alimento original para o que tu vai oferecer, já perdeu mais da metade dos nutrientes. Todos. E aí a sonda E aí fechada. Tu calcula uma dieta para pessoa com 1.800 calorias, mas tu calcula com aquelas medidas, uma batata, uma cenoura, etc, sei lá o que, e dá 1.500 calorias, você dá um exemplo. Só que com esse processo, tu não chega a ofertar 1.000 calorias por pessoa. Sem contar os micronutrientes, né? Sem falar no risco de contaminação. Sem contar no risco de contaminação. Certo? E que nesse paciente já é mais... E quando tu for colocar no papel o custo-benefício dessa dieta artesanal, do dia a dia da casa,
vezes uma dieta já comprada pronta, o custo-benefício vai sair elas por elas. Então não vale a pena. Não vale a pena. Graças a Deus, hoje a gente tem módulos na forma de pó, que tu só dilui água, e tem as dietas prontas, que tu abriu a embalagem, que nem um leite de caixinha, e põe no frasquinho e oferece lá na sondinha pro paciente. Mas não é bicho de 7 cabeças, não é o fim da linha, não é o fim da pessoa quando ela coloca a sonda, é uma solução. Graças a Deus temos essa solução. Ah, que legal. E eu adoro trabalhar com paciente com sonda. É uma realização muito grande. Porque tu vê ele é o paciente saindo, evoluindo. E a gente sabe também que o paciente com sonda, a maioria, não quer dizer que é todos, eles são acamados. Então, muitas vezes, uma dieta não bem equilibrada dá lesão de pele. O paciente aumenta as chances da lesão de pele. Então, com um paciente com uma dieta bem equilibrada, ele bem nutrido, com nutrientes adequados, vai diminuir esse risco de pele lesionada. Úlcera depressão. Úlcera depressão. Hoje a gente diz LPP, que é lesão de pele. A gente já mudou. Porque quando eu estava na faculdade era escara, depois foi para úlcera depressão e agora a gente usa lesão de pele. Lesão de pele, que legal. Certo. Então, para finalizar, né, Vera, eu queria que tu deixasse teus contatos. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo e que tem um familiar e que queira tirar alguma dúvida contigo, vai querer entrar em contato contigo. Onde fica teu consultório, telefone, WhatsApp, deixa os teus contatos aí para nós. Tá bem. O meu consultório é ali na clínica São Lucas, onde tem o laboratório Tuiuti, naquele prédio, na frente da pracinha dos brinquedos. E a sala é 34, junto com o consultório com a doutora Daniela Tones, a endócrina. E eu atendo ali mais na parte da manhã do que na tarde. De tarde só nas quartas-feiras. Tá, ótimo. E o telefone do consultório é 3251-2526. Bem fácil. E o meu WhatsApp é 99641-1424. Então fica aí a dica para quem precisar, né? Quiser contatar a Vera, tá aí todos os telefones. E eu também tenho um elo, assim, também pode ser via hospital, né? Não me encontrou, pode ligar. Não pegou o número, liga para o hospital, pede para falar, pede contato da Vera pelo hospital, ou pede para falar contigo pelo hospital. Bom, então eu queria agradecer em meu nome, né, por ter deixado os seus compromissos de lado por um momento para estar aqui conosco. E agradecer em nome da equipe Nutribem, né, te desejar um feliz dia do nutricionista, um feliz mês do nutricionista, que esse mês, que esses dias bons e felizes da nossa profissão só perdurem e que cada vez a gente consiga ser mais unida, porque eu acredito que só juntas a gente pode chegar em algum lugar melhor na nutrição, se não para nós, para as nutricionistas que virão, né? Exatamente. Eu penso da mesma forma, Cris. E muito obrigada por esse momento, por esse espaço e poder falar para as pessoas um pouquinho que a gente sabe, porque a gente falou o básico aqui, né? Que na verdade poder ajudar as pessoas é fazer da nossa profissão a melhor profissão. Tá bom? Tá, obrigada. Eu que agradeço a lembrança. Muito obrigada, tá? E conte comigo sempre. Que bom, tá? vamos saber. Sempre. Então tá, tchau pessoal!